Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like maroto aí para ajudar o canal. Então nós temos aqui, ó, considerando a reação PCl3 mais Cl2 forma PCl5, tá? Tudo em estado gasoso. Ele fala aqui, ó, a constante de equilíbrio em termos de concentração, ou seja, Kc, vale 1,8 a temperatura T. Em um recipiente a temperatura T, temos uma mistura dos três gases com as seguintes concentrações. Ou seja, pessoal, então eu vou até anotar aqui, ó. Kc equivale quanto? 1,8, tá? Então, essa é a nossa constante de equilíbrio. Tá vendo que ele está dando a concentração de cada um dos gases? Ele pergunta aqui, ó, pode-se concluir. Primeiro, o que a gente tem que ter em mente em relação a isso? A gente tem que ter em mente que a gente vai calcular, nesse caso aqui, o quociente dele. Como é que a gente calcula? Do mesmo jeito que a gente calcularia a constante de equilíbrio. Só que em vez de utilizarmos o Kc, nós vamos utilizar o Qc, que nós vamos montar a mesma fórmula, tá? Como que a gente vai montar o quociente? É o mesmo esquema que a gente monta do Kc, não vai ser concentração dos produtos, né, que no caso aqui é o PCl5, dividido pela concentração, dos nossos reagentes. PCl3 vezes a concentração de Cl2. Vamos verificar, se o sistema estiver em equilíbrio, pessoal, o quociente tem que estar no mesmo valor que a constante de equilíbrio, tá? Então, vamos calcular aqui, a gente vai substituir os valores. Qual que é o valor de PCl5? Não é 0,50? Então, ó, nós temos aqui, ó, 0,50 dividido por... Quanto que é o de PCl3? PCl3 é 0,20 vezes 0,25. Tá bom? Quanto que vai ficar aqui, ó? QC, desculpa, 0,50. Quanto que é? Pega a calculadora aí, sem problema. 0,20 vezes 0,25 vai me dar um valor de 0,05. Tá bom? Então, o nosso quociente aqui, pessoal, deu igual a 10. Tá vendo que o valor é completamente diferente do que a nossa constante de equilíbrio? Então, significa que o quê? Que o nosso sistema, com essas concentrações, não se encontra em equilíbrio. Se ele não está em equilíbrio, o que está acontecendo? Está vendo que o meu quociente está numa concentração, né, num valor numérico muito maior? O que acontece isso, pessoal? Significa que eu tenho muito produto, nesse caso, tá? Eu tenho muito produto. Ou seja, se nós pegarmos isso, fazer essa mistura, né? A gente vai colocar essas concentrações dentro desse recipiente. Tá vendo que o quociente, pelo cálculo que nós fizemos, foi muito maior do que a constante de equilíbrio? O que acontece, pessoal? Esse número 10 vai ter que diminuir até chegar a 1,8. Não é a constante que vai subir, é o quociente que tem que diminuir. Entendeu? Então temos essa sacada. Então, se nós temos uma constante de equilíbrio, ela tiver maior, eu tenho muito produto. O que vai tender? O que vai acontecer? O produto vai voltar a ser reagente. Se eu tivesse um quociente menor que minha constante de equilíbrio, eu favoreço minha reação no sentido direto, ou seja, os reagentes se formando produto, porque ele tem que subir. Então, tem que formar produto. Quanto mais produto eu formar, maior vai ficar a minha constante. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, ó, o meu quociente está muito maior. Eu tenho muito produto e pouco reagente. Então, eu vou favorecer o sentido inverso. Tá certo, pessoal? Então, é essa sacada que a gente tem que ter. Eu sei, eu considero difícil esse exercício. Não é tão simples assim. Mas, nada que a gente não deu jeito. Então, entendeu? Ó, recapitulando. Constante de equilíbrio fornecida, 1,8. Então, tá. Ele forneceu as concentrações. Maravilha. Vamos calcular. Quanto que dá essa daqui? Que é o quociente. É o quanto já foi adicionado ali que vai acontecer as reações. Tá vendo que o nosso quociente deu 10? Ele não deu um número maior
do que 1,8, então eu tenho muito produto, ele tem que voltar a ser reagente. Se o meu quociente fosse menor, eu teria muito reagente, ele vai formar produto. Entenderam a sacada? Então agora vamos ler as alternativas aqui, ó. A. O sistema se encontra em equilíbrio? De jeito nenhum. É falso. B. A concentração de PCl5 irá diminuir? Sim. Por que sim, pessoal? Porque PCl5 é o nosso produto. Então, por conta desse cálculo que nós fizemos. C. A concentração de PCl3 irá diminuir? Não, ela vai aumentar, porque ó, colocamos 0,20, ela vai ter que aumentar. Então, eu vou ter que aumentar as concentrações dos meus reagentes para diminuir esse quociente. Ele não vai diminuir. D. O sistema se encontra em equilíbrio? Não, mas a concentração de Cl2 vai diminuir? Não, não tem como. Se está em equilíbrio, não vai mexer mais em nada, certo? Então não pode. Ele não está em equilíbrio. Estaria em equilíbrio se tivesse o mesmo valor. E a constante de equilíbrio Kc muda de 1 para 8, de 1,8 para 10, mantendo-se a temperatura constante? A constante não muda. A constante é referente essa reação a essa temperatura e, consequentemente, a pressão. Tá certo, pessoal? Então, não, a constante de equilíbrio não. O que mudaria de 10 para 1,8 é o quociente. Tá vendo a diferença que a gente está calculando aqui, ó? Então, temos essa diferença. Certo? Então, fica essa dica aí. Tá vendo a sacada que a gente tem que ter? Eu sei, é um pouco complicado, pessoal. Essas de constante de equilíbrio eu sempre achei uma matéria mais, vamos dizer assim, mais difícil porque a gente tem que ter muita atenção e tem que ter muito conceitos anteriores. Mas nada que a gente não consiga resolver aqui. Certo, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, coloca aí nos comentários, que é importante. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá certo? E se você chegou até aqui para engajar o vídeo, coloca a hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio. Isso vai ajudar demais aqui o canal. E é claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar mais e mais. Fica aqui o meu muito obrigado. Tá bom, pessoal? E se vocês quiserem alguma curiosidade, alguma coisa voltada para o mundo de ciências, coloca aí nos comentários também que eu providencio para começar a gravar esses vídeos para vocês de dicas, curiosidades, seja do que for no mundo de ciências e aqui também no mundo da química. É só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já começo a montar os vídeos. Tá certo, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!